falando bastante do Grêmio e, claro, com todos os méritos, porque o Grêmio está jogando realmente o melhor futebol do Brasil, não é por causa do jogo contra o Cerro, o jogo contra o Santos já vem assim desde o ano passado e sempre fica a expectativa o que mais esse Grêmio pode oferecer. E muito se fala do Renato Gaúcho, o personagem, a figura, o cara que fala que, quem sabe, não precisa estudar, não precisa ir para a Europa, não precisa fazer intercâmbio, vai para a praia, curte e, quem sabe, faz ali na hora. Tem falado menos, né? Falou menos, mas ficou essa marca, né? Ficou essa marca. Você olha o Renato e ao você ganhar, vê isso. falará de novo, né? A questão é, o Renato, você tem informações de bastidores, você vai trazer agora. O Renato é isso mesmo? Ou o Renato mudou? O Renato é um cara mais tático, tem estudado, tem se preparado? Como é que funcionam as coisas? Vamos fazer um preâmbulo. Faça. Existe uma discussão interessante que diz que ou o Renato se transformou em um gênio tático, se revolucionou em relação ao treinador que ele era antes de fazer esse trabalho no Grêmio, brilhantemente tem feito, ou então tem alguém com essas características ao lado dele, trabalhando junto com ele, porque não é possível olhar para o Grêmio, ver que o time joga da maneira que joga, elaborado, coletivo, moderno, cada vez mais surpreendente, parecendo que está cada vez melhor. Não é possível imaginar que alguém de óculos escuros na praia dirige um time que atua dessa forma. Claro. Então, assim, existe uma busca por uma explicação ou um segredo que não necessariamente existe. Conversando com as pessoas que conhecem o ambiente do Grêmio, esse segredo não existe. É evidente que o Renato não é apenas o óculos escuros e, quem sabe, vai à praia. Ele é isso, porque ele tem a roupa do ídolo gremista imortal, eterno, 24 horas por dia. Ele é assim na calçada, na padaria, ele é assim no vestiário, ele é assim nos corredores, conversando com as pessoas que tomam decisão no Grêmio. Mas está acontecendo uma coisa muito, muito legal no Grêmio agora. Já acontecia no ano passado, mas está acontecendo também. Os jogadores do Grêmio estão conscientes de que estão diante de uma oportunidade que talvez eles não vivam de novo. Em relação a estar num grupo tão bom, jogar com companheiros tão privilegiados tecnicamente e num ambiente no qual eles têm voz. Então, o Renato tem administrado o dia a dia, eu não gosto de falar gestão de grupo, porque isso todos os técnicos têm que fazer. E eu também não quero fazer parecer que eu estou, de alguma maneira, criticando a comissão técnica do Grêmio. O trabalho feito na comissão técnica, análise de desempenho, preparação física, departamento médico, no Grêmio é tão bom ou tão ruim quanto em todos os outros lugares. Tem pessoas competentíssimas trabalhando lá, como tem em outros lugares. Há problemas lá, como há em outros lugares. O segredo não é esse. O segredo é uma conjunção de fatores que se encontram no Grêmio, hoje, sob a liderança do Renato, magistralmente no dia a dia e no relacionamento com os jogadores, a ponto de dar a eles a oportunidade de decidir como o Grêmio vai atuar. Os jogadores do Grêmio participam disso, em conversa, têm essa liberdade. Próximo jogo do Grêmio, perceba como os jogadores se falam em campo. Isso é comum no futebol, tem sempre alguém conversando, mas no Grêmio a dinâmica de conversa em campo é frenética. Porque os jogadores se sentem, entre aspas, proprietários daquilo ali. Porque a eles foi dada a oportunidade de contribuir nisso também. Eles tomam decisões também? Ajudam a tomar. Quando o Renato assumiu o Grêmio, houve eu nem sei se existe esse termo, foi o termo que eu ouvi. O Renato destensionou o ambiente. O Roger é um cara que cobra muito e cobra sempre e ele tem uma maneira de trabalhar. Isso não é uma crítica, isso não é algo negativo. É só o jeito dele ser. Os jogadores, sob o comando do Renato, sentiram algo menos rígido. O que não significa de nenhuma maneira que não haja cobrança. Claro. É só diferente. E é só feita por alguém que age de uma maneira diferente. Há situações como um determinado jogador levantar a mão numa conversa antes de um jogo. Queremos mudar a forma como marcamos o escanteio. Por quê? Diz o Renato. Por causa disso e disso e disso. E o que vocês querem fazer? Não, nós queremos mudar o posicionamento de 3 jogadores e os outros ficam cada um... Tá bom. Vamos treinar, se der certo, vamos jogar assim.
Essas coisas acontecem. É democrático. Há treinadores que falam, não, o meu escanteio é homem a homem, o meu escanteio é assim, fica um em cada e tal. No Grêmio acontece isso. Tá. Outra coisa, o Renato foi instrumental na decisão tomada de que toda e qualquer premiação em dinheiro vai para o vestiário e os jogadores decidem o que fazer com ela. Não existe nada diferente disso. Prêmio, Tá lá. jogadores. E ele tem a relação dele é tão boa no dia a dia, os jogadores confiam tanto nele, que há coisas assim, vitória fora de casa, os jogadores têm algumas horas a mais de folga. Vocês me dão isso e eu dou isso em troca. O que é próprio, você não vê o Renato fazendo isso? Você olha para o Renato... Claro, lógico. Você não percebe ele fazendo exatamente esse tipo de coisa? Você está falando nada distoa do que a gente imagina do Renato. E isso passou aos jogadores um sentimento de responsabilidade e de importância do momento. Então, veja que maravilha. Os jogadores sabem que estão num time bom, muito bom. Se discute se esse é o melhor Grêmio da história. É com certeza hoje o melhor time brasileiro. Jogando um futebol diferente em relação a todos os outros. E um futebol que cada vez parece mais atraente. Estão vivendo uma época de fartura financeira, o que absolutamente é importante para qualquer setor de atividade. O futebol Sim, não é diferente. claro, dinheiro no bolso. E se sentem participantes. Então, existe um sentido de proteção daquilo e nos aspectos humanos do futebol que são tão importantes, você consegue notar que é muito bom, muito gostoso, muito recompensador ser jogador do Grêmio nesse momento. O futebol que o time joga mostra isso. Então, não há nada de mais, nem há nada de menos. O trabalho da comissão técnica do Grêmio é tão competente quanto o de outros clubes brasileiros. E os jogadores têm a liberdade de ir no departamento de análise de desempenho e pegar informações? Sim, bem lembrado. Às vezes pode, por uma semana ser mais ocupada do que as outras, não tem tanto tempo para treinar. O treinamento pode não ser exatamente aquele que prepara um lateral para enfrentar um atacante pelo lado que joga no próximo adversário. Esse jogador, isso é verdade em outros clubes, quase todos, tem a liberdade e a possibilidade de ir ao departamento de análise de desempenho, que no Grêmio tem até outro nome, agora eu esqueci, e falar, por favor, me prepare um vídeo sobre esse jogador, que eu quero saber como ele dribla, eu quero saber como ele se comporta quando o time está jogando de uma determinada maneira ou de outra. Acréscimo de informação, mas fundamentalmente os jogadores do Grêmio hoje estão apaixonados entre si pelo que está acontecendo, cientes de que não dura muito no futebol brasileiro uma equipe assim. E o mérito do Renato está na administração de tudo isso, não apenas na administração, porque existe o trabalho de dia a dia. Claro. Então o Renato brinca que é o cara que mais trabalha. É o trabalho, só eu trabalho aqui. Sim. Porque ele tem esse jeito. Ele já falou isso em comissão, ele já falou isso em entrevista coletiva. E ele tem feito algo muito interessante num aspecto específico do comportamento do time. Prestar atenção também, além da coisa da conversa, nos gols que o Grêmio marca, existe um forte componente coletivo. O Grêmio é um time que joga junto demais, mas existe uma vitória pessoal num momento crucial das jogadas. Isso é um estímulo que o Renato faz questão de chamar jogadores, e ele viveu isso. Quem no futebol brasileiro pode falar melhor, tão bem quanto haverá outro, mas melhor do que o Renato sobre se dar bem em 1 contra 1, ir para cima. Numa recente coletiva ele disse, eu não vou cobrar se tentar e errar, eu vou cobrar se não tentar. Então, confiança é quase tudo no jogo de futebol também, né? Para um time bem preparado. Ele exala isso da maneira como qualquer pessoa pode olhar para o Renato e quando ele estiver falando qualquer coisa, tá ali um cara confiante, que confia no próprio taco e no próprio time. O ambiente é espetacular e os jogadores do Grêmio refletem isso dentro do campo. É uma democracia gremista. Pode ser. E aí acrescente-se o fato de que muitos desses jogadores jamais imaginariam estar nessa situação de Jael, Abel Moura, você tem razão, nos Estados Unidos. Alguns desses jogadores, sim, são muito privilegiados, mas o privilégio está em outro lado também, tinha esquecido de falar isso. Existe, claro, como sempre, no futebol e em outros esportes, na vida, um componente de sorte que é crucial. Claro. No caso do Grêmio,
O time que já vinha sendo montado, então, mal ou bem, há uma sequência. E a reunião de 5 ou 6 jogadores, tecnicamente, de extrema qualidade. Sim. Extrema qualidade. Isso ajuda, né? Claro, potencializa os que estão longe dessa extrema qualidade com essa rotina, com esse dia a dia. Isso explica muito porque tantos jogadores no Grêmio estão dando certo e não deram certo em outros lugares, mas faz a gente imaginar, será que alguns desses jogadores darão certo? Evidente que Arthur dará certo, Luan, a gente sabe que tem, são os jogadores... fazem parte desse grupo de extrema qualidade. Exatamente. E vão levando os outros. Exato. Jogadores como os que o Celso citou. Cortez, Léo Moura. Sim, Jael. É muita gente, né? É muita gente junta. Eu já vi no futebol caso de redenção de jogador e até de 2 ou 3 jogadores, de setores específicos, uma dupla de zaga, mas tanto jogador, de tanto setor diferente, chegando em momentos... Lembrando que chegaram ainda Brocador e o André. Né? Ali está acontecendo algo muito especial. Ajuda a entender porque, sim, há o encaixe tão automático de jogadores que vinham de situações completamente diferentes onde estavam, em relação até ao próprio futebol que eles vinham rendendo. Então, assim, o Renato é o melhor técnico do Brasil? Há quem pense isso. Eu não sei se dá para afirmar isso. O que dá para afirmar é que o Renato dirige o melhor time do Brasil. E não dá para dizer que ele não tem uma influência muito grande nisso. Agora, não é uma influência, não necessariamente é uma influência tática. É uma influência que pode ser tão importante quanto esse aspecto. Alguém está fazendo esse trabalho. Sim, porque o melhor técnico ele é formado de vários predicados e ele é bom em várias coisas, ou melhor em umas do que em outras. Quando o Rogério Ceni assumiu o São Paulo, estou o Rogério Ceni no bloco anterior, quando o Rogério Ceni assumiu o São Paulo, TV São Paulo, o pessoal lá fez um vídeo e a primeira coisa que o Rogério Ceni falou era gestão de pessoas, né? Você estava falando essa gestão de rotina e tudo, é isso. Administração do dia a dia. O quanto isso é fundamental, o quanto isso é importante. E a gente sabe o quanto isso é importante não só num time de futebol, numa empresa. O cara que consegue fazer isso muito bem, ele dá um passo importantíssimo para ganhar grupo, para os caras confiarem. Fora que a gente tem um aspecto ídolo. Você está falando com um cara que ele é, ídolo. acima de tudo, o líder do Grêmio. Sim. Líder máximo. Exato. Acima de tudo, ele é o líder. E ele tem tamanho para isso no Grêmio. Condições para fazer tudo isso. História para ser essa referência para os jogadores. E, claro, o André citou, é Centro Digital de Dados. Isso aí. O análise de desempenho no Grêmio. CDD. Né? Isso, CDD. Existe junto ao Renato uma comissão técnica competente, pessoas competentes no CDD. O principal assistente técnico do Renato, Alexandre Mendes, é um profissional com formação de técnico de futebol, de treinador de futebol, de educação física. No CDD, até a temporada passada, era o Eduardo Secone, que trabalhava, agora é o Lucas Oliveira, o Eduardo Secone, que é jornalista também. Então, é um clube bem preparado, bem estruturado. Eu gosto de elogiar sempre o Romildo Bolzan. Sim. Para mim, um dos melhores dirigentes do futebol brasileiro na atualidade. Então, existe esse líder, existe essa combinação de fatores que o André trouxe e um clube bem estruturado hoje no departamento de futebol, acima de tudo. E Preciso ir para o intervalo. A evolução de um trabalho que não começou pronto, não. Lembre-se que estava o Espinosa nessa comissão. Sim, aí teve a saída do Espinosa. E a gente achou que podia causar um problema ali e foi muito bem administrado. Os jogadores comentam que é frequente eles se comoverem ao ouvir o Renato antes de jogos. As preleções. Frequente.